Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação na linguagem MQL5. Dando continuidade à nossa aula sobre leitura de dados de arquivos, na aula passada a gente aprendeu como fazer a leitura de arquivos no formato TXT, arquivos de texto. Na aula de hoje, nessa aula de agora, a gente vai aprender a fazer a leitura de arquivos no formato CSV, tá? Então, eu gravei aqui um arquivo chamado temp.csv, tá? Lembrando que o formato CSV, pessoal, é um formato chamado comma separated value, né? Ou seja, valores separados por comma no caso, em inglês, ponto e vírgula. Então, aqui nós temos o ponto e vírgula separando aqui os nossos valores, tudo bem? Então, eu preciso ler o conteúdo desse arquivo temp.csv. Qual é o problema, pessoal? O problema é que, diferentemente lá do arquivo lorem.txt, nós temos aqui múltiplas linhas, tá? E dentro de cada linha nós temos aqui múltiplas células, múltiplos valores, tá? Então, como que a gente faz para trabalhar aqui com essas múltiplas linhas e múltiplos valores? Pois bem, quando o arquivo tem terminação CSV, a gente começa o processo de leitura da mesma forma que no caso do arquivo TXT, né? A gente define o handle, né, do arquivo, a gente inicializa ele como sendo inválido, né, invalid handle. Atenção aqui no caso as flags, tá? Lembrando que agora a gente quer fazer a leitura, porém o tipo do arquivo não é mais file TXT, como era antes, tá? O tipo do arquivo agora é file CSV, tudo bem? Já é um padrão adotado aí no caso pela linguagem MQL5, ok? E no caso, file ANSI também para o tipo do arquivo, ok? Bem, o nome do arquivo agora a gente vai colocar como temp.csv, como consta aqui dentro da pasta files, temp.csv, ok? Então, o que a gente vai fazer dentro de um start aqui? Né? Caso o arquivo exista, abre para leitura. Não é isso? Exatamente como fizemos no outro. Então, if file is exist, ou seja, caso o arquivo exista, vamos colocar aqui no caso file name, a gente faz o quê? Abre o arquivo para leitura. Então a gente coloca o seguinte, file handle é igual a file open, né? Perdão, F maiúsculo, file open, e a gente coloca agora file name e no caso file flags, ok? Então se, vamos colocar assim, caso o arquivo tenha sido aberto corretamente, tá? Continua, né? Então, no caso, se file handle for diferente de inválido, é sinal de que ele foi corretamente aberto, não é isso? Então, só para a gente poder colocar uns prints de debug aqui, né? Então, o arquivo existe, e aqui dentro a gente coloca, né? O arquivo foi aberto com sucesso, ok? Independentemente do que a gente fizer, pessoal, lá no final, boa praxe, a gente precisa dar um file close no file handle, ok? Então, nesse caso, independente do que a gente fizer, a gente já tem uma estrutura montada aqui para a gente poder fazer o que? A leitura do arquivo, ok? O arquivo existe, o arquivo foi aberto com sucesso, e aqui a gente coloca o seguinte, ó, não print, o arquivo foi fechado com sucesso, ok? Então, só para a gente lembrar que a gente tem que fazer o quê? Verificar a existência do arquivo, abrir o arquivo e depois fechar o arquivo, tá? Bem, qual é o problema agora do formato CSV, pessoal? O problema agora do formato CSV é que nós temos, como nós vimos aqui, né, múltiplas linhas. Então, se a gente tentar adotar a mesma técnica do exemplo anterior, a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai dar file content é igual a file read string, e aí no caso o que acontece? A gente vai passar o file handle como argumento, quantidade de dados a serem lidos, menos 1, ou seja, a totalidade do conteúdo. Então se eu der aqui agora um print file content, olha só o que vai acontecer, pessoal. File content igual a file content, ok? Vou compilar, agora eu vou copiar aqui para a pasta, então a gente substitui aqui agora, atualiza e vamos rodar o arquivo para a gente ver o que acontece. Olha só, quando a gente roda o arquivo, seguindo aqui o mesmo princípio lá que a gente usou para um arquivo do tipo TXT, ele só vai fazer o que, pessoal? Ele só vai ler a primeira linha de dados, tá? Então aqui, olha só, a primeira linha, aqui ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Então ele só lê a primeira linha, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, como se o arquivo não tivesse nada além da primeira linha. E não é verdade, nós temos mais conteúdo depois da primeira linha, tá? Então no caso do arquivo CSV, ou arquivos de múltiplas linhas, né, e múltiplas colunas, o que a gente tem que fazer a mais para a gente conseguir ler todo o conteúdo do arquivo, pessoal? Para a gente conseguir ler todo o conteúdo do arquivo, a gente tem que utilizar um loop, né, um while, tá? E aí junto desse while a função file is ending, ou seja, aqui basicamente a gente está dizendo o seguinte, olha, enquanto não atingir o final do arquivo, continue lendo, tá? Então a gente vai utilizar aqui no caso a função file is ending, tudo bem? Mas aí o que acontece, pessoal? É uma questão da linguagem MQL5, né? O único argumento aqui de file is ending é justamente o handle do arquivo, file handle, ok? E aí o que acontece? A gente não pode utilizar, e eu peço a atenção de vocês aqui, a gente não pode utilizar, pessoal, o retorno da função file is ending, porque se a gente fizer isso daqui, o nosso arquivo vai entrar em loop e ele nunca vai ser terminado, ok? Porque o que interessa para a gente, na verdade, é a negação da função file is ending. Então vamos ver aqui qual é o retorno dessa função. A função retorna verdadeiro se o fim do arquivo foi alcançado. Ou seja, eu quero ler o arquivo até que o fim seja alcançado, tá? Então o que acontece? A negação do retorno da função significa enquanto não for o final do arquivo. Continue lendo, porque quando ele chega no final do arquivo, ele retorna verdadeiro, e quando ele retorna verdadeiro, ele vai parar de executar o loop, tudo bem? Então, no nosso caso aqui, o nosso loop tem que ser utilizado utilizando a negação do retorno da função file is ending. Então, nesse caso, quando a gente nega o retorno da função, a gente está dizendo o seguinte, olha, continue executando até atingir o final do arquivo, tá? Porque quando ele atinge o final do arquivo, ele retorna o quê? Verdadeiro, tudo bem? Então, basicamente é isso que eu quero, né? É que quando a gente chega no final do arquivo, ele continua lendo. Bem, e aí o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho uma outra boa prática de programação, que isso aqui não está praticamente em nenhum lugar da linguagem MQL5, mas, enfim, por experiência a gente já sabe que é uma boa prática, que é o seguinte. Quando você trabalha com arquivos muito grandes, conteúdos muito grandes, então, eventualmente a coisa demora tanto tempo para ser lida e consome tanto recurso da máquina que você vai, em algum momento, querer parar a execução daquele programa, tá? E quando a gente quer parar a execução de um programa da linguagem MQL5, você pode causar um crash do terminal MetaTrader, tá? Então, para você parar a execução de um loop de forma suave, você acrescenta dentro do while a negação também da função, né, is stopped. Apenas desse jeito, tá? Ou seja, enquanto não chegar no final do arquivo e não for interrompido, tudo bem? Então esse is stopped significa foi interrompido. Portanto, eu interrompo a execução do programa quando eu manualmente venho aqui no gráfico e retiro o programa que está sendo executado, tudo bem? Então é uma boa prática, ou seja, enquanto não atingir o final do arquivo e não ser finalizado de forma manual, aí sim, pessoal, você coloca assim a leitura, né, dentro desse while, ou seja, eu quero fazer a leitura do conteúdo do arquivo, porém dentro do while. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ler linha a linha o conteúdo do arquivo até atingir o final do arquivo, ok? Então vamos ver como é que isso funciona. Eu compilo, substituo, agora aqui eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar e vou limpar a área de impressão. Quando eu rodo o meu arquivo, pessoal, olha lá que interessante. Ele lê o conteúdo do meu arquivo linha a linha e ele ainda vai lá no final e fecha o arquivo com sucesso, ok? Ou seja, o arquivo foi aberto com sucesso, eu li linha a linha o conteúdo do meu arquivo e ainda fechei o arquivo, tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? A gente percebe aqui que as linhas, né, elas têm valores separados por ponto e vírgula. Ou seja, nesse caso, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou lendo linha a linha. Então, se você quiser separar esse conteúdo, você pode dar um string split, né? Ou seja, o string split seria o quê, pessoal? Você separar o conteúdo, né, que você leu através de um delimitador. No caso, quem seria esse separador, né? O separador é o separador ponto e vírgula, ok? Então, vamos ver como é que funciona a função string split, pessoal.
Quando você usa a função string split, o retorno da função é o número de substrings, né, no array result, ou seja, você vai copiar os dados para um array que você passa como referência para receber as substrings, tá? Então a gente deveria colocar da seguinte maneira, string, vamos colocar assim, values, é um array, e eu passo esse values aqui como argumento para a função string split, ok? E aí o retorno dele, vamos colocar aqui um hat, é o que? A quantidade de elementos, né? Então print, vamos colocar o seguinte, ó, hat é igual a hat. Hat na verdade é o que, pessoal? A quantidade de elementos é igual a hat. A gente vai simplificar isso aqui já já, tá? Só para vocês entenderem que o que eu quero agora é pegar cada conteúdo dessa linha e separar pelo ponto e vírgula, né? Eu quero dar um string split, tá? Então eu vou usar aqui o string split, compilei, substituir, aqui no caso eu atualizo, e a gente vai ver exatamente isso. Olha aqui, ó, a quantidade de elementos é 6, 6, 6, 6, ou seja, para todas as linhas eu tenho sempre 6 elementos, tá? Então, agora que eu sei a quantidade de elementos, eu posso fazer um for loop de 0 até o retorno, ou seja, até 6, eu vou dar aqui um print, tá? Ou seja, no valor lido, print values i, ou seja, o valor é igual a, e eu coloco aqui no caso values, e no caso i, tudo bem? E eu compilo, deixa eu só comentar a linha 40 aqui, pessoal, porque eu já sei, né, a quantidade de elementos, não preciso imprimir de novo, tá? Então aqui eu vou fazer o quê? Vou compilar, substituir, e depois de dar um string split, agora eu tenho o quê, pessoal? Cada um dos valores lidos eu consigo, da forma correta aqui, separar dentro do meu arquivo, tá? O valor é igual a 10, é igual a 11, igual a 12, igual a 13, igual a 14, aqui no caso, na primeira linha. Na segunda linha, os valores são 20, 21, 22, 23 e por aí vai. Então aqui, na verdade, eu faço o quê? Para cada linha lida, eu separo os valores um a um e eu consigo trabalhar com esses valores, tá? Esse daqui, por incrível que pareça, é o jeito difícil de você trabalhar com esses valores individualizados, tá? Então é um método, você pode tranquilamente utilizar esse método, eu vou deixar aqui gravado para vocês no arquivo, tá? Porém, existe um método bem mais fácil, que é aqui, no ato da abertura do arquivo, dentro de File Opening, pessoal, um dos argumentos de File Opening, se você parar para olhar aqui, é justamente o delimitador que a gente vai utilizar, tá? No caso aqui, o /t significa tab, por padrão, só que nesse exemplo aqui eu vou utilizar o ponto e vírgula como delimitador. Então, se eu utilizar aqui em cima, dentro de File Open, o ponto e vírgula como delimitador, significa que os meus valores serão separados já pelo ponto e vírgula, tá? E aí, no caso, quando eu compilo e rodo no arquivo, olha o que vai acontecer, pessoal. Sem a necessidade de utilizar o string split, eu já leio aqui, no caso, o conteúdo do meu arquivo, não mais linha a linha, mas sim célula a célula, tá? Então você tem, assim, várias maneiras de você ler o conteúdo do mesmo arquivo, tudo bem, pessoal? Então, nesse caso aqui, dentro de File Open, colocando o delimitador ponto e vírgula, o nosso while, ele vai ler não mais linha a linha. O nosso while, ele vai ler o quê, pessoal? Célula a célula. Então, ele vai ler a primeira, ler a segunda, ler a terceira, ler a quarta, quinta, sexta, e vai pular para a sétima, para a oitava, para a nona, para a décima, isso tudo já de forma sequencial. Tudo bem? Até chegar na última célula, quando ele lê a última célula 105, né? 105, ele vai lá o quê? Termina o loop e fecha a leitura do arquivo. Tudo bem? Então, são várias formas de você trabalhar com leitura de arquivos na linguagem MQL5, seja o arquivo no padrão TXT ou seja o arquivo aqui no formato CSV, tá? Então, no formato CSV, você tem a opção de ler linha por linha e fazer o string split, no caso do conteúdo, tá? Ou você tem a opção de já separar, no caso, o conteúdo a ser lido, já no caso pelo delimitador. Aqui no caso o delimitador escolhido foi justamente o ponto e vírgula, tudo bem? Então são várias formas de você trabalhar aqui com arquivos na linguagem MQL5. Então a gente já viu TXT e agora terminamos de ver o conteúdo de arquivos do tipo CSV. Ok, pessoal? É isso aí, obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.